A paz do Senhor, pequenas em tamanho, mas muito profundas em sua mensagem. Lucas 14, versículos de 25 até o 33. O serviço de Cristo exige abnegação. Então, essas duas parábolas, elas querem dizer sobre a caminhada cristã, sobre as renúncias e sobre as dificuldades e a desistência de muitos no meio do caminho. Lendo o 28, diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Semelhantemente, vamos falar do versículo 31 em diante. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. À primeira vista, parece que esse versículo 33 está desconectado dos anteriores, mas Jesus não falou nada sem propósito ou sem uma intenção inicial. Aqui ele quis dizer que a vida cristã é complicada, não é fácil. É muito mais fácil viver no mundo, atendendo aos apelos do mundo, do que a gente seguir a Cristo e enfrentar dificuldades, obstáculos, enfrentar inimigos, principalmente Satanás, que é o pior dos nossos inimigos. Ele é um inimigo dissimulado, ele vem disfarçado em circunstâncias, em situações que nos levam ao pecado. Naquele tempo, era comum fazerem torres. E ele usou esse exemplo da torre. Poderia também ser um prédio, ser uma casa. Quando alguém vai fazer uma casa, nesse caso foi a torre, tem que calcular, será que o que eu tenho reservado dá para que eu comece e termine a minha obra? Porque o mundo é mau. Ao invés de querer saber se houve doença, o que houve, o mundo quer criticar, o mundo quer olhar pelo pior dos ângulos e zombar daquele que não calculou direito, segundo o seu conceito. Então, o Senhor usou porque todos poderiam entender o que ele estava dizendo. Aqui no segundo exemplo, ele fala do rei, que era comum a guerra entre os reis. E se um rei ele tinha 10.000 homens e fosse enfrentar um que tinha 20.000, ele teria que calcular o poder de fogo de cada lado, se ele teria condições, se ele estaria bem armado para que, não indo de qualquer maneira, pudesse voltar derrotado e até não voltar e responsabilizar por tantas vidas perdidas. Mas aqui é um exemplo prático, um exemplo que é do domínio de todos, mas na verdade é uma mensagem espiritual, porque quer dizer da caminhada cristã, da opção por Cristo, porque muitos pensam que vão abraçar
o caminho com Cristo e que tudo vai ficar bom, que não vai ter mais problemas, que vai viver num mar de rosas, nadando a favor da maré. Mas, na verdade, é o contrário, porque quando nós nos voltamos para Cristo, quando buscamos a Cristo e nos rendemos a Ele, as lutas são maiores, porque dentro de nós há uma dualidade, porque o bem ele quer vencer, mas o mal quer derrotar o nosso lado bom. Tem duas naturezas que brigam dentro de nós. E Satanás, ele procura os nossos pontos frágeis, as nossas fraquezas, para que, quando tentados, nós não possamos suportar. Então, se nós abraçamos a vida cristã, temos que estar preparados, bem armados com Cristo, com tudo que Ele nos predispõe para que nós possamos vencer essa luta com Ele, porque somos frágeis, somos fracos e sozinhos não podemos vencer o mal. Mas junto com as tentações, o Senhor nos dá o escape. Então ninguém diga que Deus o tentou. Deus não tenta ninguém. Ele apenas nos prova para o bem, para que haja crescimento espiritual. Então, nós não vamos viver uma vida de tranquilidade, como se nós estivéssemos numa ilha paradisíaca, curtindo o sol, curtindo os frutos daquele lugar. Não, é uma vida de renúncia, é uma vida que realmente não é fácil, mas é uma vida que vale a pena. Essa caminhada cristã, ela vale muito, porque andar com Jesus, andar após Jesus, é a melhor opção que nós podemos fazer. E também aqui no caso da torre, porque quer dizer a mesma coisa. Nós tudo que formos fazer, temos que calcular e, principalmente, pedir a orientação, a instrução do Senhor para que nos ilumine, que nos dê as ferramentas para que possamos romper, para que possamos vencer. Assim como essa torre deve ser concluída, assim também como essa guerra deve ser vencida, também temos que vencer com Jesus essa guerra contra o mal. E estando no caminho de Cristo, estando debaixo da chancela do Espírito Santo de Deus, nós seremos vencedores com Cristo. Aqui diz que o serviço de Cristo exige abnegação, e não somente abnegação, renúncia, até na nossa própria família. E começa assim, no versículo 25: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é fácil ser discípulo de Cristo, porque temos que renunciar. Idolatria é quando você adora, quando você devota sua vida a alguém ou algo que não seja Deus. O que você coloca na frente é idolatria, porque Deus tem que vir, o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar, porque pela promessa do próprio Jesus, tudo nos será acrescentado, desde que busquemos, em primeiro lugar, tudo que diz respeito ao reino de Deus. Quando ele fala em aborrecer o pai e a mãe e irmãos, não quer dizer que gratuitamente, como crentes, possamos aborrecer os nossos familiares. Não, é quando a nossa opção por Cristo magoa aqueles que estão perto de nós, aqueles que nos amam, mas não podemos deixar levar por esse tipo de contrariedade e voltarmos atrás. Não podemos ser como aquela porca lavada que voltou para a lama, como sendo nós, quando lavados pelo sangue de Jesus. Não podemos voltar àquela vida
que nós dávamos muito mais valor ao que é material e deixávamos a nossa vida espiritual de lado, assim como também o cão, ele volta ao seu vômito, porque ele não sabe o valor, ele não conhece a espiritualidade, ele só conhece o que está adiante do seu nariz e ele não identifica como nós devemos identificar o que é bom e o que é ruim. Essas duas parábolas tão simples e tão profundas, porque o Senhor, ele sempre falava de maneira que tornasse mais fácil o entendimento para seus discípulos e também para o povo de maneira geral. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que não tenhamos mais nada material, que abramos mão de tudo e viver uma vida miserável. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos abrir mão de tudo o que é abominável, de tudo que nos tira do caminho do Senhor, até dos pensamentos maus, porque há pensamentos que inicialmente não nos causam mal, mas se forem esses pensamentos alimentados de maneira errada, nos leva ao pecado. Então temos que ser firmes em Cristo e sempre pedir a orientação, o aconselhamento do Espírito Santo de Deus para que não saiamos do caminho do bem. Difícil mas o Senhor nos deu o exemplo e ele seguiu firme até sua morte de cruz, que era uma morte vergonhosa. E naquele tempo, as pessoas que eram os grandes criminosos, aqueles famosos, terríveis, condenados à morte, eles pegavam a sua cruz e carregavam até o lugar onde aconteceria o seu falecimento. Assim nós também, quando tomamos a nossa cruz, nós temos que seguir em frente, não olhar para trás, porque como diz a palavra, nós temos que pegar o arado e seguir em frente. Então nós temos que ir até o último dia, sendo firmes, seguindo a Cristo e buscando pecar o menos possível. E quando sentirmos que contrariamos ao Senhor, que nós peçamos perdão e que nós retornemos para o caminho. O Senhor está disposto a perdoar aquele que se arrepende e não volta para aquele pecado. O Senhor está sempre com a mão estendida para nos levantar quando caímos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nesse caminho que é de dificuldade, que é pedregoso, que não é um caminho largo, não é um caminho reto, mas o Senhor nos toma pela mão e nos conduz até aquele grande dia em que encontraremos e que ele vai nos dizer: filho bom, filho fiel, fostes fiel no pouco, agora eu te colocarei sobre o muito. Amigo, examine-se a si mesmo. Você está preparado para abraçar a cruz de Cristo? Se não está, é Ele mesmo, é o Rei dos Reis que vai te capacitar nessa caminhada. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde do mal. Amém.